Bom, então, bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Se eu estou sem fone hoje, se tiver algum problema, vocês me avisem, viu? Se o seu áudio estiver ruim, alguma coisa, daí eu coloco o microfone. Bom, eu queria. Bom dia, né? Primeiro. Eu queria primeiro dar um recado, que nem eu falei para vocês, que é o seguinte: eu queria pedir para todo mundo sempre estar olhando no AVA, o Moodle da UFAL, que eu estou sempre colocando as nossas aulas lá, e além disso, tem também alguns recados que eu coloco lá. E por que eu estou falando isso? É porque eu reparei que na verdade, eu imagino que algumas pessoas não sabem disso, porque é comum pessoas me mandarem e-mail ou me perguntarem no meio da aula quando que vai ser a prova, ou na semana passada eu pedi para a turma da tarde assistir as aulas da manhã, porque eu ia estar ocupado à tarde, mas de todo modo eu postei também a gravação das aulas da manhã para eles terem acesso à aula, para eles não ficarem descobertos, né? E eu percebi que muitos não sabiam disso. E eu tinha colocado lá no AVA. Então, isso me gerou até uma preocupação de que talvez muitos não estão olhando o AVA ou não sabem. E isso até me gera um pouco de estranheza, e eu acho que é o caso até de talvez vocês estarem entrando em contato no NTI, no suporte técnico da UFAL, caso não esteja acontecendo o que eu vou falar, que o AVA, quando eu posto alguma coisa lá, é para ele te enviar um e-mail dizendo: o professor Renan, do curso de Cálculo 2, postou isso. Então, você nem precisa ficar entrando sempre lá no AVA. Mas se você não tiver acontecendo isso, e você está recebendo os e-mails, é importante você estar entrando sempre lá no AVA, ou não precisa sempre, mas pelo menos uma vez, duas vezes por semana. E também é importante, se vocês não estiverem recebendo esses e-mails, tentar entrar em contato lá para ver o que está acontecendo, certo? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário sobre isso? Fique à vontade, tá? Aí, aproveitando sobre essa questão do AVA que eu estou dizendo, eu quero lembrar que lá no início, né, do curso, eu coloquei lá no AVA tudo como que ia acontecer o nosso curso, né? E uma das coisas que eu coloquei é que a gente vai ter um recesso. E durante esse recesso, eu vou estar postando vídeos lá no AVA. Igual eu faço agora nossas aulas, eu vou continuar fazendo, talvez com um ritmo um pouco mais leve, mas vou continuar postando lá. Por quê, né? Eu já falei isso, mas eu vou repetir porque é importante. Para vocês não perderem o ritmo, porque em ocasiões anteriores aconteceu essa situação de ter esse intervalo e muitos alunos me disseram que esse intervalo foi prejudicial para eles, que eles perderam o ritmo de estudo, abandonaram. Então, eu não quero que vocês parem, certo? Vai um pouquinho, pelo menos. É igual a filosofia não sei se vocês conhecem, né? A filosofia do Kumon. Nem que seja para fazer 10 minutos por dia, mas tenta deixar a atividade diária, certo? Muito bem. Um último recado que eu quero dar para vocês, esse é um pouco mais crítico, e eu nem tenho ainda uma solução para ele, é o seguinte, eu não sei se vocês estão sabendo, mas esse sistema que a gente usa aqui do Google, né? Que a gente tem o Meet de horas ilimitadas e eu posso gravar essas videochamadas. Bom, eu também tenho outros serviços que eu tenho acesso, como o Classroom, o meu Drive é gigantesco. Imagino que vocês também, quando usam a conta institucional, isso vai terminar, porque a Google está mudando a política dela e a UFAL tinha direito a isso por causa
da política da empresa, como estava, mas em dezembro isso vai mudar. Em dezembro, as contas institucionais vão estar funcionando com o pacote básico. No pacote básico, eu tenho menos capacidade no Drive, então já é uma dificuldade aí, porque essas aulas que são gravadas vão para o meu Google Drive. Mas uma dificuldade maior é que, na verdade, são duas dificuldades maiores. Uma é, no pacote básico, o tempo de videochamada é limitado em 1 hora e eu não posso gravar. Aí eu estou ainda pensando como que eu vou fazer, certo? Mas já estou deixando vocês de sobreaviso. Provavelmente no período de férias entre aspas, né? Nesse janeiro eu vou decidir, eu vou mandar lá no AVA para vocês esse recado, que nem eu faço sempre, um recado no mural fixado, dizendo como que eu vou proceder. Eu ainda estou na dúvida se eu vou ver se eu talvez pago do meu bolso o pacote completo, para pelo menos esse tempo a gente continuar como está, ou eu faço a cada 1 hora e gravo no meu computador, depois envio a gravação lá no AVA. Tem também a possibilidade de migrar para outras plataformas, como outros falaram aqui. Uma de videochamada que eu gosto é o Jitsi. Eu pensei já nela, que é uma beta. A Alfal está recomendando o pessoal usar o Teams, mas eu tenho um pouco de preocupação, porque o Teams não é tão trivial. Eu tenho medo dos alunos, de vocês, não conseguirem se acostumar. E eu também não gosto dessa coisa de mudar o sistema no meio do caminho. É por isso que eu estou pensando em até tentar, talvez, pagar do meu bolso, se não for muito caro, né? Lógico, esse primeiro momento. Aí era esses os recados que eu tinha para dar para vocês antes da aula. Alguém tem alguma dúvida desses recados? Quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Bom, sugestões, estou... a questão da postagem eu acho que nem vai ser um problema, porque o Moodle, o Ava Moodle, ele continua normal, tá? Ele continua normal. E até uma opção seria essa, a gente poderia fazer essas videochamadas no sistema oficial de videochamada da universidade, na verdade do governo, que é a plataforma RNP. Mas eu acho que a RNP também o pessoal tem bastante dificuldade, trava bastante. Bom, eu ainda estou pensando ainda nisso. Tem vários caminhos, eu ainda estou vendo qual é o melhor. Mas se alguém quiser fazer um comentário, né? Como sempre, fiquem à vontade. Muito bem. Ninguém quer falar nada? Bom, se ninguém quer falar nada, podem falar até o final da aula, tá? Disso. Sintam-se livres. Só não vai interromper no meio do exemplo para falar sobre isso, mas depois que eu terminar, no momento de silêncio ou no final da aula, fique à vontade. Bom, vamos iniciar nossa aula. Então, agora, propriamente dito, vamos falar de matemática, de cálculo, né, no caso. Eu quero lembrar, né, o que a gente estava fazendo. Na aula passada, nós começamos a trabalhar com frações parciais. Eu vou terminar esse conteúdo, lembrando que esse conteúdo é o último conteúdo da nossa prova de quinta-feira. Bom, alguém poderia me dizer que tipo de função nós tratamos em frações parciais? Trigonométrica. Não. Alguém mais? Se lembra? Que tipo de funções? Não? Ninguém lembra?
assim, ó. Se eu tenho uma função f de x sobre q de x com f e q funções polinomiais, eu escrevo, uso o algoritmo da divisão, lembra? Eu escrevo aqui, ó, f de x dividido por q de x. Aí eu vou obter aqui um p de x e eu vou obter aqui um r de x. Aí esse cara eu escrevo como sendo p de x mais r de x sobre p de x. Esse é o primeiro passo, certo? Aonde esse p... Opa, deixa eu manter aqui o algoritmo da divisão, que ele é importante. Aonde esse p e esse... Desculpa, esse p e esse r são também funções polinomiais. Certo? Eu escrevo dessa maneira. E por que eu escrevo dessa maneira? A vantagem é que o grau ou a ordem do meu R, quando eu faço o algoritmo da divisão, ela é estritamente menor do que o grau do polinômio de P, certo? Ou ordem, acho que ordem talvez seja melhor. Não sei como que vocês aprendem no ensino médio. A ordem do polinômio, acho que é. Bom, aí o que acontece? Eu escrevo dessa maneira. Esse é o primeiro passo. Depois, o segundo passo, a gente considera em casos, certo? Nós consideramos o primeiro caso, que eu chamei de teorema 1, que é o caso em que o meu P, eu posso escrever ele como sendo um x1 mais a1 vezes x2 mais a2 vezes até xn mais an. Nesse caso, nós vimos que eu conseguiria escrever eu conseguiria encontrar uma constante A1, A2 até AN, de modo que eu escrevesse isso da forma A1 dividido por x1 mais A1, mais A2 dividido por x2 mais A2, até AN dividido por xn mais AN, certo? Nós vimos isso na aula passada, tá bom? Nós vimos isso. É importante nesse caso, em que, nesse caso, não é x1, x2, desculpa, aqui é x1, é x sempre, tá? Desculpa, eu falei demais aqui. São todos polinômios em x, certo? Aqui o que é importante, um passo importante, é que esses As que eu coloquei aqui, eles são distintos, certo? Esses polinômios que eu escrevo, x mais AJ, esses caras são distintos. Na aula de hoje, nós vamos aprender a tratar quando eles não são distintos. E daí começa a dificultar um pouco mais. E outra coisa que nós vamos ver na aula de hoje é que nem sempre o polinômio P pode ser escrito dessa forma. Isto é, não tem casos em que a fatoração aqui eu não consigo deixar como multiplicação de polinômios de ordem 1. Mas eu consigo de ordem 2, de ordem 3, etc. Nós vamos ver ainda na aula de hoje como que eu procedo nesses casos, tá bom? Bom, antes de iniciar propriamente o assunto, né, da aula de hoje, até mesmo para a gente esquentar os motores, eu quero fazer um exemplo que eu deixei para vocês pensarem. E é, como que eu faço para calcular a integral de 1 sobre x ao quadrado menos a ao quadrado dx? Vocês conseguiram fazer? Alguém conseguiu fazer?
Não? Então, vamos fazer junto aqui, pessoal. Vamos lá. Vocês têm que tentar pelo menos, hein? Primeira coisa que eu tenho que fazer, ó. Eu vou usar o teorema de cima. Mas para usar o teorema de cima, eu preciso... Não, desculpa. Antes de tudo. Qual que é o primeiro passo de todos? O primeiro passo de todos é escrever dessa forma. Por que que é importante essa forma? Porque aqui, a parte importante é deixar esse polinômio, essa função racional aqui, com um polinômio de ordem menor em cima e de ordem maior embaixo. No exemplo que eu tenho, eu já estou dessa maneira. Por quê? O polinômio de cima tem ordem? Qual é a ordem do polinômio de cima, pessoal? Ou grau? Alguém sabe me dizer? Ó, 1 é a mesma coisa do que 1 vezes x elevado a zero. Então, o polinômio de cima tem ordem 0. O polinômio de baixo tem ordem 2. Lembrando que a ordem é sempre a maior potência do polinômio. Tá bom? Então, o de cima tem ordem 0 e o de baixo tem ordem 2. Então, eu não preciso fazer o primeiro passo. Ele já está ok. Então, agora eu passo para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? É eu usar esse teorema. Mas para usar o teorema, o polinômio de baixo, eu preciso escrever ele como acima. Como x mais uma constante vezes x mais outra constante. Para isso, o que que eu observo? Primeiro, note que o x ao quadrado menos a ao quadrado é igual a x mais a vezes x menos a. Olha só que bacana. Então, agora o polinômio de baixo está escrito da forma que eu quero. Então, agora eu uso o teorema. Então, pelo teorema, existem duas constantes, porque eu tenho dois polinômios aqui de ordem 1. Vou chamar elas de A e B. Tais que, o que que vai acontecer? O meu polinômio, minha função racional, que é 1 sobre x ao quadrado menos a ao quadrado, nós vimos que ela é igual a 1 sobre x mais a vezes x menos a. Aí, pelo teorema, vai existir esse a e esse b, de forma que eu posso escrever esse cara como sendo a sobre x mais a mais b sobre x menos a. Agora, o que que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que descobrir quem são o A e o B. Para descobrir quem são o A e o B, o que eu faço? O que eu faço é o MMC. Eu deixo numa fração só. Então, eu multiplico x mais A com x menos A, isso vai dar x mais A, x menos A. Aí eu posso pensar aqui que eu estou dividindo esse cara por x mais A, isso dá x menos A. Então, vou escrever aqui, A vezes x menos A. Ou eu penso que eu multipliquei em cima e embaixo por x menos A. Daí eu obtive o x menos A embaixo, o x mais A vezes x menos A embaixo, em cima A vezes x menos A. Mas o outro fica B, x mais A. Tudo bem? Que é só conta com fração. Agora, eu quero que vocês observem, então, que eu encontrei que x ao quadrado menos A ao quadrado é igual a... O de baixo, aqui, eu vou voltar como estava. X mais A vezes x menos A é a mesma coisa que x ao quadrado menos A ao quadrado. Não preciso mais mexer com ele daquela maneira. O de cima, eu vou fazer a distributiva. Então, eu vou ter talvez teria sido melhor se eu já tivesse feito a distributiva ali, né? Então, eu vou já fazer a distributiva no de cima. Deixa eu colocar isso aqui embaixo. Vou continuar aqui os passos desse. Então, esse daqui eu ficaria pela distributiva com AX menos Azão Azinho mais BX mais Bzão Azinho. Tudo isso dividido por x mais A vezes x menos A. Agora eu faço o que eu falei. Isso daqui implica, então, que eu vou ter... Agora, o que eu vou fazer? Em cima, eu vou juntar quem está multiplicando com x e quem não está multiplicando com x. Então, vai ficar A mais B vezes x menos Azão Azinho mais
Bzão, Azinho. Tá bom? Esse bichinho aqui. Lembrando, o que, que eu quero? Eu quero encontrar quem são os meus A e B. Azão e Bzão. Agora, eu observo o seguinte, dessa expressão, então, olha só, aqui embaixo, ó, esses dois são iguais. Se esses dois são iguais, então eu posso escrever essa expressão como sendo 1 igual a A mais B, X. Eu vou colocar assim, ó, porque vai ser o termo zero. Azão, Azinho, mais Bzão, Azinho. Agora eu tenho igualdade de polinômio. Só para ficar exatamente a igualdade de polinômio, eu vou fazer mais um passo, que é o seguinte. O 1, eu posso enxergar o 1 como sendo o quê? O 1, ele é a mesma coisa do que 0 vezes x mais 1, tá bom? Então, eu só estou colocando esse zero aqui. Por que, que eu coloquei esse zero aqui? Porque agora eu tenho, olha só, fator com x, coeficiente de x, e eu tenho coeficiente sem x, ou seja, coeficiente de ordem 0 e coeficiente de ordem 1. Agora, por igualdade de polinômio, eu sei então que os coeficientes de ordem 1 são iguais. Então, eu sei que a mais b é igual a 0. E eu sei também que os coeficientes de ordem 0 são iguais. Então, eu sei que menos azinho azão mais azinho bzão é igual a 1. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu quero resolver esse sistema para encontrar quem são A e B, Azão e Bzão. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer por subtração. O de cima eu vou multiplicar por A. Dessa maneira, eu vou ter Azão, Azinho, Azão, mais Azinho, Bzão, igual a 0. E o de baixo eu copio. Agora, eu somo essas duas equações. Somando elas, o que, que eu vou ter? Bom, azinho menos azinho dá 0, azinho mais azinho dá 2, azinho B, igual a 1. Então, eu encontrei que o B é igual a 1 sobre 2A. Nem estou olhando aqui no meu papel para ver se está certo, mas acho que está sim. E eu sei, então eu encontrei aqui, ó. Encontrei aqui esse bichinho, ó. Encontrei quanto vale o Bzão. Agora eu vou encontrar quanto vale o Azão. Para encontrar quanto vale o Azão, eu volto aqui, ó. Eu volto aqui, ó. Lembra dessa expressão aqui, ó? Essa expressão, ela me conta o quê? Ela me conta que o A é igual a menos B. E eu já sei quem é o B. O B é 1 sobre 2A. Então, o A vai ser igual a menos 1 sobre 2A. Então, agora, eu já sei quem é o Azão e o Bzão. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, e vou reescrever o que eu tinha acima. Deste modo. Vamos reescrever. O que, que eu tinha acima? Eu tinha essa expressão aqui, ó. Eu tinha que esse cara era igual a isso, certo? Então, agora eu vou reescrever. Deste modo, esse cara aqui, bom, para ficar mais simples, né? Eu vou tirar esse elemento aqui do meio, para ficar mais simplificado. Deste modo, ó, esse bicho aqui vai ser igual ao quê? Quem que é o A? É menos 1 sobre 2A. Então, no lugar do A, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar menos 1 sobre 2A. E no lugar do B, o que, que eu vou colocar? No lugar do B, eu vou colocar um 1 sobre 2A. Certo? Aí eu faço a continha. E daí eu posso escrever esse cara como sendo menos 1 sobre 2A vezes 1 sobre x mais A mais 1 sobre 2A. Tá certo? Tá, né? Vezes
1 sobre x menos a. Tá bom? Aqui é conta de fração. Qual conta de fração que eu fiz aqui, ó? É só pensar, o traço de baixo é divisão. Aí, x mais a é a mesma coisa que x mais a sobre 1. Como que eu faço divisão de fração? Copio a de cima, ó, então, essa de cima aqui, ó, eu copiei aqui. E a de baixo, eu inverto. Inverti aqui, certo? Fiz a mesma coisa nas duas, tá bom? Foi isso que eu fiz nas duas. Aí eu só estou tirando essa fração aqui para ficar mais elegante, para não ficar muito carregado a escrita. Mas o que eu fiz foi apenas isso. Enxerguei o traço da divisão como divisão. Desculpa. Enxerguei o traço da fração como divisão. Enxerguei o x mais a como x mais a dividido por 1 e o x menos a como x menos a dividido por 1. E daí eu fiz o que eu falei. Como que eu divido fração? Copio o numerador vezes o inverso do denominador. Tá bom? É o que está escrito aqui. Agora, vamos lá. Assim, quem que eu quero calcular? Eu quero calcular a integral de 1 sobre x ao quadrado menos a ao quadrado. Quem que é essa integral? Vai ser a integral dessa bagaceira que eu acabei de encontrar aqui. Então, vou escrever essa bagaceira aqui, ó. Aqui está ela. Escrita. Dx. Certo? Deixa eu colocar ela em azul para ficar uniforme. Opa. Ficar uniforme. Agora, esse cara eu vou separar em duas frações. Vou usar as propriedades de integral. Desculpa, vou separar em duas integrais, usando as propriedades de integral que a gente conhece. Então, vou colocar as constantes para fora. Então, vai ficar menos 1 sobre 2a, integral de 1 sobre x mais a. Aqui eu estou pulando 2 passos, tá? Mas se vocês tiverem dificuldade, eu posso fazer esse passo. Se alguém não entendeu o que eu fiz aqui, tá? Me fala que eu explico. Integral de 1 sobre x menos a. Todo mundo entendeu até aqui? Todo mundo está comigo? Muito bem. Agora, o que eu faço? Bom, quem é que derivando dá 1 sobre x mais a? A gente já brincou com esse cara. É o módulo do ln do x mais a. E o outro é 1 sobre... Opa, 1 sobre nada. O outro é o ln do módulo do x menos a. E nunca podemos esquecer de somar uma constante. Tá bom? Aí, se você quiser, né, usar propriedade de fração, você pode até simplificar isso, mas não precisa. Mas você pode pensar que subtração do ln é a mesma coisa que dividir ln's. Então, esse cara aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2a ln do módulo de x menos a sobre o módulo de x mais a. Certo? Mais constante. E daí você pode até, se você quiser, lembrar que módulo da divisão é igual à divisão dos módulos. Esse cara é isso aqui. E eu posso também passar esse cara para dentro do ln, colocando aqui uma potência. Se você quiser. Se você parar aqui, ó, tá ótimo. Tá certo. Tá? Mas se você quiser, né? Até eu estou fazendo isso para vocês se lembrarem de algumas propriedades de ln, que eu acho que às vezes alguns esquecem. E aí, pessoal, entenderam esse exemplo? Ficaram com alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Muito bem. Então, vamos seguir. Bom, que nem eu falei, né? Esse teorema que nós fizemos na aula passada, na verdade a gente não fez, eu só apresentei para vocês. Esse teorema aqui é o primeiro caso. Agora, qual é o caso que nós vamos estudar? Nós vamos estudar o caso em que eu não consigo deixar todos esses caras diferentes, distintos. Nesse caso, vai aparecer uma potência. Porque pensa, por exemplo, se eu tenho aqui, ó,
x mais A1 vezes x mais A1. O que é isso? Isso aqui é x mais A1 elevado ao quadrado. Posso também ter ao cubo, posso ter a quarta e assim por diante. Tá? Então, qual é o caso que eu vou tratar agora? Agora eu vou tratar o caso em que eu tenho não essa expressão aqui. Eu vou aproveitar o máximo. Eu vou tratar o caso em que eu não tenho essa expressão, mas eu tenho o quê? Eu tenho potências disso, certo? Vamos dizer que eu coloco aqui, então, uma potência... deixar igual ao meu. Vamos dizer que eu coloco aqui um R. Eu coloco uma potência S aqui, por exemplo. Certo? Posso colocar outras... Cada uma das parcelas uma potência. Para ficar mais fácil, eu vou trabalhar só com 2, tá? Mas o que eu vou falar aqui repete de maneira totalmente análoga para o caso em que eu tenho vários As, tá bom? Eu vou tratar aqui só o caso que eu tenho 2 As, mas o que eu estou falando aqui repete de maneira totalmente análoga para mais As, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vale analogamente para... Vou colocar assim, ó, A1 até AN, tá? Porque aqui eu parei no caso A2, certo? N igual a 2, mas vale para qualquer N. Bom, o que acontece nesse caso? Bom, de novo, né? Uma coisa importante é, que eu não coloquei aqui, que já estava recuperado do outro, mas eu vou pôr agora, é que importante, o grau de cima, ou a ordem, né? Eu chamei de ordem. A ordem do de cima, que é o R, ordem de R, tem que ser menor do que a ordem do de baixo. Nesse daqui, a ordem do de baixo é R mais S. Então, já vou colocar assim. E os meus As têm que ser distintos, certo? O que eu vou ter aqui nesse caso? Vai mudar um pouquinho. O que vai mudar? Ó? Eu vou ter um termo aqui, ó, x mais A1. Depois, eu vou ter um termo x mais A1 ao quadrado. Aqui não está x mais A1 a R. Eu vou ter esses termos, ó, até chegar no R. 1 sobre x mais A1 elevado a R. Olha só, então eu vou ter o termo... Se a potência aqui é R, eu vou ter o termo 1, 2, 3, até o R. E o que eu vou colocar em cima? Em cima é que nem antes, vão ter constantes. Então, eu vou chamar elas de constantes A1, A2, até A3, certo? Então, eu vou escrever assim, ó, existem as constantes. Que A3 termina no AR. Existem constantes A1 até AR. A mesma coisa com o A2. Aí, o A2 é a mesma coisa. Vou chamar as constantes agora de B. Começa com B1 sobre x mais A2. Depois, B2 sobre x mais A2 ao quadrado. E eu continuo até o B2 sobre x mais A2 elevado a S. Tá bom? Deixa eu pôr mais para o cantinho para caber tudo aqui. Ficou muito espremido esse último, né? Deixa eu deixar ele menos espremido. Mais até o BS sobre x mais A2 elevado a S. Tá bom? Todo mundo entendeu, pessoal? Esse é o teorema que vai salvar esses casos, certo? Então, agora vamos fazer exemplos em que eu use esse teorema. Vamos lá fazer um exemplo. Alguma dúvida até aqui? Alguém não está entendendo alguma coisa? Por favor, comenta aí no
no chat, se tiver com vergonha de falar, ou se quiser, pode falar. Fique à vontade. Muito bem. Então, vamos continuar. Então, o exemplo que eu quero fazer para vocês é esse aqui. Ó. Vamos calcular essa integral aqui. Eu vou chamar ela de I. I é igual à integral de x à quarta mais 2x ao quadrado menos. Daria para fazer com mais também, tá? Vou colocar só menos para depois eu poder conferir as contas. Não que eu tenha total certeza que a conta do meu papel tá certa, mas é aquela velha história. Ou tá certo ou eu errei 2 vezes. Menos x mais 1. Certo. Qual é a primeira coisa que eu tenho que olhar quando eu estou trabalhando com integral de funções racionais? Qual é a primeira coisa que eu falei para vocês que eu tenho que olhar? Alguém sabe me dizer qual é o primeiro passo sempre? Qual é o primeiro passo sempre, pessoal? O expoente. A potência. Isso. Eu tenho que ver se o grau do polinômio do numerador é menor que o grau do denominador. Se não for igual, eu tenho que aplicar o algoritmo da divisão. Então, olha aqui a primeira coisa que eu olho. Qual é o grau do polinômio do numerador, pessoal? Qual o grau do polinômio do numerador? Alguém pode me responder? Quarto grau. Quarto grau. E o do denominador? Terceiro grau. Terceiro. 4 é maior do que 3. Então, esse não está na forma que eu quero. Desta maneira, o que eu tenho que fazer? Eu preciso, primeira coisa, aplicar o algoritmo da divisão. Então, eu venho aqui e escrevo o algoritmo da divisão. Lembrando, sempre no algoritmo da divisão, eu vou colocar todas as ordens de x. Então, por que eu estou falando isso? Porque no de cima não tem a ordem 3. Então, eu escrevo 0x ao cubo, certo? Menos 2x ao quadrado, mais 4x mais 1. E esse cara eu vou dividir pelo denominador, desculpa, x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x mais 1. Agora, o que eu vou fazer? Quem é que multiplicando com x ao cubo dá x ao quarta? É o x. Aí eu escrevo x à quarta, menos x ao cubo, menos x ao quadrado, mais x. Esse cara aqui, eu vou subtrair do de cima. Alguém pediu para entrar. Muito bem. Agora, subtraindo, o que eu vou obter? Bom, x à quarta com menos x à quarta dá 0. 0, menos com menos mais, x ao cubo. Menos 2 com mais 1 dá menos x ao quadrado, certo? Menos 2 com mais 1 dá menos x ao quadrado. 4 com menos 1 dá mais 3. Mais 1. Agora, quem que multiplicado com x ao cubo dá x ao cubo? 1. Então, daí eu venho aqui e coloco x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. E daí, eu subtraio. Subtraindo, o que eu vou obter? Bom, x ao cubo com menos x ao cubo, 0. Menos x ao quadrado com mais x ao quadrado, 0. 3x com mais x, 4x. 1 com menos 1, 0. Certo? Então, o que é que o algoritmo da divisão está nos dizendo? Deste modo, o algoritmo da divisão está nos contando que x ao quarta menos 2x ao quadrado mais 4x mais 1. Deixa eu só colocar isso aqui para cima para não ficar muito misturado. Esse cara dividido por x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Esse cara, ele é igual a
x mais 1 mais 4x sobre x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Tá bom? É isso que ele está nos contando. Muito bem. Agora, vamos lá. Segundo. Agora, eu escrevi. Olha que ótimo. Eu tenho uma polinômio que eu sei tratar e eu tenho uma função racional que a ordem do numerador é menor do que a ordem do denominador. Então, eu estou no caminho certo. Agora, o que eu preciso? Eu preciso deixar esse cara aqui do denominador na forma do teorema 1 ou do teorema 2. Aqui eu continuo sendo 1, né? Que era para ser o 2. Na forma do teorema 1 ou na forma do teorema 2, certo? Então, ou seja, eu quero ver se eu posso escrever o polinômio do denominador desta maneira. Como que eu vou fazer para simplificar esse cara? Bom, uma coisa que todo mundo sabe é que se eu tenho um polinômio q de x, quem é o q de x? Q de x eu vou chamar de x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1, certo? Então, vamos escrever que seja q de x esse cara. O que eu quero falar para vocês? Se eu tenho que q de um número a é igual a zero, ou seja, a é uma raiz do polinômio, todo mundo sabe que se isso acontece, então eu posso escrever o polinômio como sendo x menos a vezes um polinômio. Certo? Então, eu vou tentar encontrar uma raiz do polinômio, para começar a brincadeira. Certo? Deixa eu colocar isso aqui para baixo, que vai ser útil daqui a pouco. Então, a primeira coisa que eu quero encontrar é uma raiz. Então, eu venho aqui e observo. Note que, nesses casos de polinômio de cubo, não tem uma técnica exata, certo? A técnica que o pessoal usa em polinômios de ordem maior do que 2 é o chute de valores. Você vai ter que substituir valores aqui no Q para encontrar quem é o polinômio. A única coisa que a gente sabe é que quem vão ser esses caras que você vai chutar? Não vai chutar qualquer número. Você sempre vai chutar números que dividem o cara de ordem 0. Esses são os melhores para você chutar, certo? Então, eu vou começar... Quem divide 1? Quem divide 1 é o 1 e o menos 1. Então, eu vou começar chutando se o 1 é raiz. Aí vem aqui, 1. Q de 1. Q de 1 é o quê? É 1 ao cubo. Então, deu 1. Menos 1 ao quadrado. Então, menos 1 mais 1. Aí eu vou ter 1 menos 1, 0. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 com mais 1, 0. Ah, que ótimo. Então, agora eu posso escrever o meu Q de 1, ó, como Q de 1 é igual a 0, eu vou ter então que o meu x de... O meu Q de x se escreve como x menos 1 vezes um polinômio. Como que eu vou fazer para descobrir quem é esse polinômio? Vou usar o algoritmo da divisão. Então, agora, eu vou usar o algoritmo da divisão. Então, vamos aqui, ó. Mais ainda. Então, vamos dividir. O Q, que é o x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1, eu vou dividir ele pelo x menos 1. Por que eu estou fazendo isso? Por causa dessa coisa que eu falei para vocês. Como 1 é raiz, então eu já sei que o Q de x se escreve como x menos 1 vezes um polinômio. Agora vamos lá. Quem é que multiplicado com x dá x ao cubo? X ao quadrado. Então aqui eu vou ter x ao cubo menos x ao quadrado. Menos. Aí x ao cubo menos x ao cubo, 0. Menos x ao quadrado com mais x ao quadrado, 0. Ah, que ótimo. Zerou. Agora cai o de cima. Caindo de cima vai cair o menos x mais 1. Agora, quem é que multiplicado com x menos 1, com x, desculpa, quem é que multiplicado com x dá menos x? Menos 1. Então, o que eu vou fazer?
eu vou colocar aqui o meu. Vou multiplicar. 1 vezes x dá x. Desculpa. Menos 1 vezes x dá menos x. Com mais 1. Aí eu tenho que subtrair. Então vai dar o quê? Vai dar menos x com mais x, 0. 1 com menos 1, 0. Então, lembra do algoritmo da divisão? Isso quer dizer, então, que eu vou poder escrever o x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 1, como sendo, lembra? O algoritmo da divisão vai ser x ao quadrado menos 1 mais o resto, que é 0, dividido por x menos 1. Mas, não, faltou coisa aqui, desculpa, tô falando besteira. É que eu estou incomodado porque está muito curto o espaço, mas vamos ampliar aqui o espaço. Deixa eu botar esse aqui mais para cá. Deixa eu botar esse aqui para cá, assim. Aí fica melhor aqui de espaço. Então, o que eu estou falando? Esse cara aqui vai ficar x menos 1 vezes x ao quadrado menos 1, sempre esse vezes esse, mais o resto dividido pelo cara que estava dividindo. Mais 0 dividido por x menos 1 dá sempre 0. Então, não tem esse cara. Então, eu escrevi esse bicho dessa maneira. Agora, o que eu vou usar? Vou apagar isso aqui, que agora só está complicado. Agora, o que eu vou usar? Eu vou usar o que eu conheço de fatoração de produto notável. X ao quadrado menos 1 é a mesma coisa. 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Aí lembra desse produto notável aqui, ó? X ao quadrado menos azão ao quadrado é a mesma coisa do que x menos a igual vezes x mais a. Vou usar essa fatoração. Então, esse termo vai ficar x ao quadrado menos 1 vai ser a mesma coisa que x menos 1 vezes x mais 1. Dessa maneira, esse bicho vai dar, então, x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 1 é igual a x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1. Tá? Muito bem. Então, tá ótimo. Por que tá ótimo? Porque agora, o que acontece? Eu estou com esse termo aqui, ó. Eu tenho esse termo aqui, ó, de cima. Certo? Eu tenho esse termo aqui para a gente brincar com ele. Agora, o que acontece? Esse termo aqui de cima, eu já escrevi ele como sendo dessa maneira, x mais 4 dividido por esse polinômio. Agora, eu vou usar a expressão que eu fiz ali. Então, eu vou copiar esse cara, vem aqui, ó, terceiro. Terceiro passo. Então, terceiro passo. Agora, eu copio esse polinômio. E agora, eu observo o que eu falei, ó. Esse cara é igual ao quê? É igual a o denominador, né? Denominador. Numerador eu copio, denominador eu escrevo como sendo x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1. Certo? Agora eu vou usar o teorema. Deixa eu fazer assim. Note aqui. Agora, pelo teorema 2, ó, x menos 1 ao quadrado, x mais 1. Então, pelo teorema, vão existir três constantes. Existem A, B e C, tais que, o que vai acontecer? Esse meu 4x dividido por x menos 1 ao quadrado, x mais 1, eu posso escrevê-lo como sendo A sobre x menos 1 mais B sobre x menos 1 ao quadrado, mais C sobre x mais 1. Agora, qual é o exercício? O exercício é encontrar quem é A, B e C. É o que nós vamos fazer a partir de agora. Vou tentar descobrir quem são A, B, C, certo?
Só para ficar tudo certinho, já sabendo de tudo, eu vou lembrar, né, que esse cara é igual a isso. Tá? Não podemos esquecer. Muito bem. Agora, então, eu vou usar eu quero descobrir quem é o A, B e o C. É o mesmo passo de sempre. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, tenho que escrever esse cara aqui como o produto maior que eu puder. Quem é o produto maior? Bom, aqui eu tenho x menos 1. Aqui eu tenho x menos 1 ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui, ó, x menos 1 ao quadrado. E esse aqui eu tenho x mais 1. Então, eu vou colocar aqui x mais 1. Agora, o que eu faço? Eu faço esse denominador aqui dividido por esse, x menos 1. Horas. Dividindo por ele vai dar x menos 1 vezes x mais 1. E esse bicho eu multiplico com um A. Mais. Mesma coisa no outro. Pego esse cara, divido com o x menos 1 ao quadrado. Vai dar x mais 1. Vezes B. Mais. Agora o último. X ao quadrado vezes x mais 1 dividido por x mais 1 dá x menos 1 ao quadrado. Então, vou colocar aqui x menos 1 ao quadrado. Tá perfeito. Agora, é o velho passo de sempre. Bom, posso até já simplificar aqui, só para não fazer muita conta. Eu observo que esse termo aqui, ó, é igualzinho àquele outro de verde que eu destaquei. Então, eu tenho que o 4x se escreve igual ao do numerador. No numerador, eu já vou fazer a distributiva nessas bagaceiras. Então, eu vou fazer assim, ó. Esse aqui que dá mais trabalho eu vou fazer separado. Então, eu coloco x menos 1 vezes x mais 1 dá x ao quadrado menos 1 ao quadrado, que dá 1. Mais, que eu vou fazer já a distributiva, bx mais b. Mais C, abre esse produto, x ao quadrado menos 2x menos 1. Agora eu vou fazer mais uma distributiva. A distribui ali, vai dar ax ao quadrado menos a mais bx mais b mais cx ao quadrado menos 2cx menos c. Agora, eu vou juntar os fatores. Fator quadrado, quem vai ter? Vai ter o a mais c, x ao quadrado. Fator de ordem 1, b menos 2c. Certo? Deixa eu já ir marcando o que eu já peguei. Já peguei o quadrado, já peguei esse, já peguei esse. O que falta é o... Opa, mudei de cor. Falta aqui menos A, mais B, menos C. Ótimo. Muito bem. Deixa eu ver só se está igual o da minha anotação. Está igualzinho. Muito bem. Se você preferir, pode colocar... faltou colocar um X aqui, né? Faltou um X aqui. E se você preferir, pode colocar assim, ó. Muito bem. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Todo mundo comigo? Alguém tem alguma dúvida? Professor, só Diga. pode subir rapidão, só para tirar uma dúvida? Diga. No passo 1, no final do passo 1. Final do passo 1. Pronto. Essa forma que o senhor expressou, x mais 1 mais 4x, que seria o resto, sobre o Q, é porque o senhor já pulou o passo, porque o x mais 1 multiplicava o Q, dividia por tudo por Q, né? Não, aqui eu estou usando aquela coisa assim, ó, que eu fiz lá. F de x dividido por Q de x, você vai ter um resto e você vai ter aqui um P. Então, isso quer dizer que a minha F de x sobre Q de x é igual ao meu P de x mais o resto dividido pelo Q de x.
Então, o senhor pode voltar lá no começo, porque ou eu copiei errado, ou o senhor escreveu R de x sobre P de x. Será que eu escrevi errado no começo? Ah, desculpa. Aqui é. Tá, foi por isso que eu fiquei na dúvida. Obrigado. Muito obrigado pela observação. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E me desculpem pelo equívoco. É isso daqui, certo? Agora tá certo, né? Não tem mais dúvida. Não, senhor, é isso mesmo, obrigado. Por nada. Muito bem, pessoal. Agora, então, eu cheguei até aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que encontrar quem é A, B e C. Para encontrar quem são A, B e C, o que eu vou fazer? Vou fazer aquela velha história. Primeira coisa, o 4A, o 4x, eu vou escrever ele, todos os termos dele. Então, eu tenho que escrever aqui, ó, 0x ao quadrado, mais 4x, mais 0. Agora eu venho e igualo os termos a termos. Termo quadrático. Termo quadrático. Então, eu vou ter que 0 é igual a esse cara aqui. Então, eu vou ter que A mais C é igual a 0. Depois, termo de ordem 1. Esse cara é igual a isso. Então, eu vou ter que B menos 2C é igual a 4. E, por fim, eu vou... o que eu fiz? Cancela. Por fim, eu vou ter esse termo 0 é igual a isso. Então, eu vou ter aqui, ó. Vou ter aqui, ó, menos A mais B menos C é igual a 0. Certo? Agora eu tenho que resolver esse sistema. Muito bem. Agora vamos, então, resolver esse sistema. Bom, tem várias maneiras de resolver esse sistema. Vamos pensar aqui qual seria a melhor. Bom, eu quero fazer assim. Primeiro, eu vou manter a equação a primeira. A mais C igual a 0. A segunda eu vou copiar. B menos 2C igual a 4. Agora eu vou tirar o A da terceira equação. Para isso, eu vou somar a primeira com a terceira. Então, eu vou ter 0, B, C com menos C, 0, igual a 0. Tá certo isso? Tá certo isso? Espera aí. Estou achando que eu cometi algum erro. Espera aí, no meu tinha dado aqui mais C. Mais C. Não, lógico. Ô, pessoal, ninguém me corrigiu, hein? X menos 1 ao quadrado é x ao quadrado menos 2x mais 1. Aqui é mais C. Deixa eu ver se tinha mais algum outro erro. A mais C, B menos 2C, menos A mais B mais C. Aqui é mais C. Pronto. Então, aqui vai ser mais. E daí eu venho aqui, vamos lá. Aí, C com C dá mais 2C. 2C igual a 0. Ótimo. Agora, o que aconteceu? A de cima eu copio. A mais C igual a 0. Agora eu vou sumir com o B. A segunda eu copio. B menos 2C igual a 4. A terceira, eu vou subtrair as duas, certo? Então, eu vou fazer a terceira menos a segunda. B com menos B, 0. Mais 2C com mais 2C, 4C, igual a menos 4. Então, você observa que dessa daqui, você encontra que C é igual a menos 1. Então, eu já encontrei quem é o C. O meu C é menos 1. Então, vamos destacar aqui. C é menos 1. Agora, eu vou encontrar os demais. Vou encontrar o B.
Agora, então, eu venho nesta daqui para encontrar o B. Para encontrar o B, então, eu vou fazer o quê? Eu sei que B é igual a 4 menos 2C. Eu já sei quem é o C. Quem é o C? É menos 1. Então, vai ser 4 menos 2 com menos 1. Que vai dar 4 mais 2, que é igual a 6. Então, peraí. Mais 2 aqui, mais 2, né? Eu vou somar mais 2. Vou passar o 2C para o outro lado. Então, fica mais 2C. O problema do sinal tá... A bruxa do sinal tá solta hoje. A bruxa do sinal tá solta. Menos 2. Então, esse cara aqui vai dar 2. Muito bem. Então, esse cara deu 2. Ótimo. Alguma dúvida até aqui? Todo mundo comigo? Agora, eu vou encontrar quem é o A. Para encontrar quem é o A, eu vou olhar essa daqui. Deixa eu só destacar. Então, o B é igual a 2. Agora, então, eu vou encontrar quem é o A. No A, eu tenho que A é igual a menos C. Quem é o C? É o menos 1. Então, o A vai ser menos 1, que é igual a 1. Então, o meu A é igual a 1. Destaco ele. Muito bem. Muito bem. Agora que eu já encontrei quem são A, B e C, eu volto aqui nessa primeira. Então, esse cara aqui, eu posso escrevê-lo como sendo o quê? Volto lá. Assim. Copio esse cara aqui. Aí que nem antes, né? Eu vou tirar esse termo aqui só para não ficar muito grande. Aí eu vou escrever assim, ó. Certo. Vou agora escrever cada um deles. Quem é o A? O A é 1. Então, no lugar do A, eu coloco 1. Quem é o B? O B é 2. Então, no lugar do B, eu coloco 2. Quem é o C? É menos 1. Então, no lugar do C, eu coloco menos 1. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Terminei essa parte. Essa parte é a parte mais difícil. Agora eu vou fazer o meu último passo. Eu estou em terceiro, agora eu vou para quarto. Quarto. No quarto passo, eu volto na minha integral. Eu vou escrever, então, a minha integral. Está aqui. O que eu quero calcular é essa integral. Então, eu vou copiar ela. Só para ficar bonitinho, vou escrever aqui. Portanto, aí essa integral vai ser igual a quê? Bom, primeira coisa que nós vimos, no passo 1, eu vi que eu posso escrever essa fração dessa maneira. Então, eu vou copiar o passo 1 lá, ó. Pelo passo 1, eu copio aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu reescrevi esse cara aqui, ó, no passo 3. Tá aqui. Pelo passo 3, escrevo aqui x mais 1 e reescrevo esse cara aqui, ó. Mais, né? Sinal de mais aqui. Pronto. Agora tá beleza. Agora, para terminar, eu faço o seguinte. Eu olho termo a termo. Primeiro, quem é que derivando da x? X ao quadrado. Quem é que derivando da 1? X. Quem é que derivando da 1 sobre x mais 1? ln por modo de x menos 1. Esse aqui é um pouco mais chato. Você tem que lembrar da regra da cadeia. Mas não tem dificuldade nenhuma. É 2x menos 1 elevado a menos 1 dividido por menos 1. Por quê? Vamos pensar aqui, ó, comigo, ó.
Quando eu derivar esse termo aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter, primeiro, tem uma função de fora e uma de dentro. A de fora é o elevado a menos 1. Derivo ele. Quanto que vai dar? Cai o menos 1, que mata com esse menos 1. Então, não tem mais o menos 1 daqui. Menos 1 com menos 1, menos 2. Então, apareceu aqui o x menos 1 embaixo. X menos 1 ao quadrado embaixo. Vezes a derivada de dentro, que é o x menos 1. Que a derivada dele dá 1. Então, está feito. Certo? A derivada desse termo dá exatamente a de cima. Muito bem. Menos 1 copio. E ali, de novo, ln do módulo do x mais 1. Mais uma constante. E que nem no outro. Se você quiser, você pode brincar um pouco mais com esses termos. Você poderia, por exemplo, você poderia vir aqui e fazer esse termo aqui assim, ó. Você poderia, por exemplo, observar que x menos 1 elevado a menos 1 ali, ó. Primeira coisa, tem esse menos aqui, eu posso colocar esse menos para cá. Opa. Posso colocar esse menos para cá. E observar que aquilo é a mesma coisa que 1 sobre x menos 1. E 2 vezes 1 dá 2. Posso colocar um 2 aqui em cima. Menos 1 aqui, posso deixar assim. E eu posso também observar o seguinte, posso trocar essa, inverter aqui, ó. Faço isso aqui, ó. E daí eu posso usar aquela propriedade de logaritmo que eu falei para vocês. E escrever isso da seguinte forma. Igual a x ao quadrado mais x mais ln do módulo de x menos 1 sobre x mais 1 menos 2 sobre x menos 1 mais... Pronto. Essa é a... faltou um 2 aqui, né? X ao quadrado sobre 2, desculpa. Que é a derivada do x ao quadrado sobre 2, que dá o x. Muito bem. Tá feito. Pessoal, alguém tá com alguma dúvida? Estão acompanhando? Estão acompanhando? Me falem todo momento que não entende alguma coisa, que nem eu esqueci de colocar esse 2 aqui. Ninguém me avisou. Vocês poderiam me falar, professor, tá faltando um 2 aí? Certo? Dessa vez eu fiz de propósito. Não é sempre, mas algumas vezes eu erro de verdade. Mas dessa vez eu fiz de propósito. Esperei alguém me falar, professor, tá faltando um 2 aí embaixo. Me falem, tá? Vocês têm que acompanhar e dizer aonde não está entendendo. Certo. Muito bem. Agora eu vou fazer um outro caso. No caso em que a gente fez até agora, eu sempre consigo escrever o meu polinômio como sendo um polinômio de ordem 1. Com multiplicação de um polinômio de ordem 1, por exemplo. Eu pego aqui o polinômio x ao quadrado mais 2x mais 1. Eu sempre... acabou já o exemplo, tá? Estou falando de outra coisa. Eu sempre consigo escrever esse cara como x mais 1 ao quadrado. Pega o polinômio x ao quadrado menos 1. Eu posso escrever isso como sendo x mais 1 vezes x menos 1. Potência de polinômios de ordem 1. Mas nem todo caso eu posso fazer isso. Olha esse cara aqui, x ao quadrado mais 1. Esse cara, eu não posso escrever ele como sendo algo desta maneira, com multiplicação de 2. Porque você tem que lembrar, né, que nem eu falei antes. Todo polinômio, se eu escrevo ele como sendo x menos a vezes um outro polinômio aqui, isso é equivalente a dizer que o Q de A é igual a 0. Agora, olha só aqui o x ao quadrado mais 1. O x ao quadrado mais 1, ele é um polinômio estritamente maior do que 0. Por quê? X ao quadrado mais 1, como x ao quadrado é maior ou igual a 0, esse cara aqui é maior ou igual do que 1. E 1 é estritamente maior do que 0. Então, esse cara aqui é estritamente maior do que 0.
Se ele é maior do que zero, eu não posso escrever ele como sendo multiplicação de polinômios de primeira ordem. Então, eu preciso criar uma técnica para estar calculando esse tipo de integral. E a técnica é a mesma. É a mesma. É a mesma. Eu vou colocar aqui, então, agora, o teorema 3. Que é quando eu estou nesses casos. Quando eu estou com P de x dividido por... Eu vou colocar aqui um polinômio de ordem n, an xan mais an menos 1, x elevado a n menos 1 mais até a zero, vezes um outro polinômio de ordem o quê? M. bmx elevado a m mais até a b0. Polinômio de ordem n vezes um polinômio de ordem m. Ambos polinômios aqui são irredutíveis, que nem os de cima, que nem o x ao quadrado mais 1. Eles não têm raiz, esses polinômios. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou escrever como sendo uma soma de frações desses dois polinômios. Do polinômio an xan até a zero, mais ao outro polinômio, que é o bmxam mais até b0. Nesse caso aqui, o que acontece? Em ambos, se eu estou com um polinômio de ordem n embaixo, em cima eu vou ter um polinômio qualquer de ordem n menos 1. Então, vou escrever como sendo x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, ordem n menos 1, até a zero. E o de cima é a ordem m menos 1. Certo? Consigo isso. E, de novo, eu estou colocando aqui com multiplicação de 2, mas isso aqui vale mais geral. Não, vou escrever só assim, vale mais geral. O que quer dizer mais geral? Quer dizer que eu posso considerar mais polinômios embaixo. Qual que é a diferença? A diferença é só que eu vou ter mais parcelas aqui. E sempre a mesma coisa. Se esse polinômio é de ordem n, o de cima é n menos 1. Se esse polinômio é de ordem m, o de cima é de ordem m menos 1. Tá bom? E assim por diante. Muito bem. Então, vamos agora fazer um exemplo nesse caso. Exemplo. Vamos calcular a integral de 2x ao quadrado menos x mais 4 dividido por x ao cubo mais 4x. Primeira coisa que eu faço, né? Primeira coisa, eu olho os graus. O grau do numerador é menor que o grau do denominador. Ótimo, então não preciso aplicar o algoritmo da divisão. Agora, eu vou olhar embaixo. Note que o de baixo, como que eu consigo fatorar ele? Ó, x ao cubo mais 4x é igual a x, coloca o x em evidência, x ao quadrado mais 4. E essa já é a fórmula irredutível do seu polinômio. Não dá para reduzir mais. Por quê? Porque o seu x ao quadrado mais 4 não tem raiz. Por que ele não tem raiz? Porque, de novo, isso daqui, x ao quadrado é maior ou igual a zero, então esse aqui vai ser maior ou igual do que 0 mais 4. E 4 é um número estritamente maior do que 0. Com isso, então, você tem que esse polinômio aqui é estritamente maior do que 0. Não tem raiz, tá? Agora, o que eu vou ter que fazer? Então, agora eu venho e escrevo. Essa bagaceira aqui, ó. Essa bagaceira aqui
vai ser igual a quê? Vamos lá, pelo teorema, vamos escrever aqui pelo teorema. Que número que é o teorema? 3, né? 3. Pelo teorema 3, esse cara eu vou escrever como sendo o quê? Primeiro, né? Só para destacar, esse denominador, ele é aqui, aquilo que a gente falou acima. Eu tenho aqui um x ao quadrado mais 4, certo? Aí, então, esse cara, eu posso escrever ele como sendo o quê, né? Que nem no teorema. Vai existir uma constante, ó, vou escrever como soma, x mais soma x ao quadrado mais 4. Aí, vamos lá. O que, que eu vou colocar em cima do x? O x é de ordem 1. Se o x é de ordem 1, o polinômio de cima tem que ter ordem 0. Então, é uma constante, a. Então, vamos lá. Existem. Então, vai existir um a. Em cima desse daqui, esse aqui é de ordem 2. Então, em cima, eu tenho que colocar um polinômio de ordem 2. Então, eu vou colocar aqui px mais c. Pronto. Então, existe um a, um b e um c. Agora, eu preciso encontrar quem são a, b e c. Aí, para isso, eu venho aqui e faço. Então, essa bexiga aqui vai ser igual. Aí eu faço a mesma coisa que eu venho fazendo. O MMC desses denominadores. Vou colocar x e x ao quadrado mais 4. Então, eu multiplico em cima e embaixo primeiro por x ao quadrado mais 4. Vou ter a x ao quadrado mais 4. Mais. O outro vai ser o bx mais c. Eu multiplico ele por x. Agora, eu faço aquilo que você observa que esse termo aqui é exatamente igual a esse termo. Então, eu posso simplificar. Obtendo o quê? Obtendo 2x ao quadrado menos x mais 4 igual. Vou só fazer a distributiva aqui. A x ao quadrado mais 4a mais bx ao quadrado mais cx. Agora, eu vou ter 2x ao quadrado menos x mais 4. Vou juntar os termos quadráticos. A mais b, x ao quadrado. Termo de ordem 1, mais cx. Termo de ordem 0, mais 4a. Agora eu vou igualar. O grau 2 com grau 2. Grau 1 com grau 1. Grau 0. Azul não dá certo, né? Grau 0 com grau 0. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui vou já colocar ao contrário que fica mais fácil. Eu vou ter que A mais B é igual a 2. Eu vou ter que C é igual a menos 1. E eu vou ter que 4A é igual a 4. Tem esse sistema. Esse sistema está ótimo. Porque eu já sei quem é C. C é menos 1. Eu já sei quem é A. Desse cara aqui, ó. A é igual a 1. Falta só eu descobrir quem é B. Eu venho aqui, então. B é igual a 2 menos A. A é 1. Então, vai ser 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Então, eu acabei de descobrir que o B é igual a 1. Então, tá aqui. A, B e C. Muito bem. Agora, eu volto para a minha integral. Logo, volto para a minha integral. Copio aqui a minha integral. Essa aqui, né? Essa aqui. Minha integral é isso aqui. Essa integral é igual ao quê? Vamos lembrar, ó. Esse termo de dentro da integral, o que é ele que a gente viu, né? Vou fazer uma melhora aqui só rapidinho. Só melhorar a escrita aqui.
Agora, vamos lá. Essa integral é o quê? Bom, esse termo de dentro da integral, ó, 2x ao quadrado menos x mais 4 dividido por aquela bagaça, ele é esse aqui. Então, eu vou copiar esse aqui, ó. Ele é igual a isso aqui. Então, copio esse aqui. Igual a integral, essa bagaceira aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Quem é A? A é 1. Então, eu vou colocar 1 aqui. Quem é B? É 1. 1 vezes x dá x, então não vou colocar nada. Quem é C? É menos 1. Então, vou colocar aqui menos 1. X. Ó, que belezinha. Eu tenho esse cara. Agora tá mais fácil. Por quê? Agora, eu posso separar essas integrais. 1 sobre x dx. Essa eu sei. Essa é o ln do módulo. Mas essa aqui eu não sei. Vou separar esses dois, tá? X sobre x ao quadrado mais 4 dx menos 1 integral de 1. Menos 1 posso deixar só menos, né? 1 sobre x ao quadrado mais 4 dx. Muito bem. Agora, eu vou começar a fazer mudança de variável para terminar o exercício. Muito bem. Eu começo, já vou calcular a integral que eu conheço. Essa primeira aqui é o ln, do modo de x. Tem uma constante, mas como tem mais integrais, eu vou deixar para colocar a constante depois. Aqui eu vou fazer uma mudança de variável. Nessa segunda, eu gostaria de escrever como sendo 1 sobre 1u. Então, quem que eu vou chamar de u? Vou chamar u de x ao quadrado mais 4. Porque dessa maneira eu sei que du é igual a 2x dx. Aí você já tem um x aqui, falta colocar um 2. Então, coloco um 2 aqui, pago um preço de colocar um meio aqui. Então, eu venho nesse daqui e vou fazer mais 1 sobre 2 integral de 2x com dx é o meu du, 1 sobre u. Pumba. Menos. Agora, esse daqui, ele está quase que na cara, do arco tangente, lembra? Integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx é o arco tangente de x. Certo? Teta, vamos, u. Já pus o lá, vou por v. Ó. Então, eu quero escrever isso, certo? O meu objetivo é escrever essa outra integral dessa maneira. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência o 4 embaixo, ó. Então, eu vou colocar 4 aqui, e daí eu vou ter, ó, vou colocar em evidência. Aí eu vou ter x sobre 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que x ao quadrado sobre 4, mais 1. Olha só que beleza. Dx. Aí esse 4 que está aqui, eu posso tirar ele para fora da integral. Eu vou fazer já isso nesse passo. Eu vou tirar esse 4 para fora da integral. Ele vai ficar aqui, ó. Aqui, ó. 1 sobre 4. E eu vou tirar esse colchete para não ficar muito carregado. Tá bom? Então tem esse bicho. Por que eu fiz esse bicho? Porque eu quero usar isso aqui. Mas para usar isso, o que eu vou querer fazer? Vou fazer mais uma mudança de variável. Qual a mudança de variável que eu vou fazer agora? Eu vou chamar de v o x sobre 2. Para isso, eu tenho que ter dv, que é igual a 1 sobre 2 dx. Então, eu tenho que colocar um meio aqui. Para ter um meio aqui, eu coloco um 2 fora. Coloco um 2 aqui. Certo? Agora, então, esse cara vai ficar o quê? Vai ficar igual a ln módulo de x mais meio ln módulo de u, calculei esse, menos 1 sobre 2. Agora eu vou fazer a minha mudança de variável ali, né? 1 sobre v ao quadrado mais 1 dv. Certo.
Muito bem. Agora eu vou fazer assim. ln módulo de x mais meio ln módulo de u. Agora eu vou calcular essa integral que faltou, menos meio. Como eu lembrei para vocês, esse aqui é o arco tangente de v, mais uma constante. Agora, para finalizar, isso aqui vai dar lm é ótimo. ln do módulo de x mais meio ln. Quem é u? Vou substituir. X ao quadrado mais 4. Menos meio arco tangente. Quem é v? X sobre 2. Mais constante. E está terminado. É isso. Bom, se vocês quiserem, o livro até faz essa observação. Ó, x ao quadrado mais 4 é sempre positivo, então eu posso tirar um módulo. Mas se você não lembrar disso, não se preocupa. Não tem importância, pode manter o módulo. E aí, pessoal? Ficou com alguma dúvida nesse exemplo? Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Entenderam? Então tá bom. Se todo mundo entendeu, eu vou tocar para frente. Vamos fazer mais um exemplo. Pensando aqui uma coisa. Vamos em frente, então. Vamos lá. Agora vamos fazer esse exemplo aqui. Integral de 4x ao quadrado menos 3x mais 2 dividido por 4x ao quadrado menos 4x mais 3. Vou fazer esse aqui. Bom, primeira coisa que eu faço nesse. Observa que o grau do polinômio de cima é igual ao grau do polinômio de baixo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aplicar o algoritmo da divisão. X ao quadrado menos 3x mais 2 dividido por 4x ao quadrado menos 4x mais 3. Aí eu faço aqui, ó. Quem é que multiplicando com 4x ao quadrado dá 4x ao quadrado? É 1. Então, vem aqui, 4x ao quadrado menos 4x mais 3. Subtração desse cara. 4 com menos 4, 0. Menos 3 com mais 3, 1. X. 2 com menos 3, menos 1. Então, isso aqui implica que esta fração aqui, eu posso escrevê-la como sendo 1 mais o x menos 1 dividido pelo 4x ao quadrado menos 4x mais 3. Pronto. Está feito esse primeiro passo. Agora, observa o seguinte, segundo passo. Esse denominador aqui, será que eu consigo expressar ele de alguma maneira bacana?
A resposta é não. Ele vai ser maior do que zero. Mas eu vou mostrar para vocês por que, que ele é maior do que zero. Para mostrar para vocês por que, que ele é maior do que zero, eu vou brincar de completar quadrado. Então vamos lá. Vocês gostam de brincar de completar quadrado? Alguém sabe brincar de completar quadrado? Brincadeira divertida. Então, primeiro termo aqui ao quadrado, eu vou escrever ele como sendo um quadrado de alguém. Então, vai ser 2x ao quadrado. Certo? Aí, eu sempre tenho que colocar mais ou menos. Aqui, como é menos, eu coloco menos. Sempre, quando eu estou na brincadeira de completar quadrado, eu tenho que colocar um 2. E eu sempre pago um preço por colocar esse 2, que é multiplicar por meio. E depois eu copio a outra parcela, que é o 4x. Certo? Aí eu observo que esse 4x aqui, 4x vezes meio, é a mesma coisa do que 2x. Então, já vou escrever aqui, ó, como sendo 2x. Então, olha só que legal. Esse cara se escreveu dessa maneira. Aí, qual é a brincadeira do completar quadrado? A brincadeira é o seguinte, eu sempre quero escrever uma coisa da forma a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Porque eu sei que isso daqui é a mais b ao quadrado. Ou eu quero escrever como a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, porque eu sei que isso é igual a menos b ao quadrado. Olha aqui, ó, esse aqui tem um menos. Então, eu vou usar essa segunda. Quem está fazendo o papel do A? O A é o 2. Opa. Escrevi aqui uma coisa que eu não queria. É o 2x ao quadrado era para estar para fora. Desculpa. Acho que eu ainda não acostumei com essa coisa. Você fica tão preocupado na mesa e acaba não prestando tanta atenção, às vezes, na matemática. Então, ó, você tem esse 2 aqui. Certo? 2x ao quadrado. Então, o 2x é o meu A. Então, o meu A é o 2x. Certo? Então, o meu A é esse 2x. Quem é o B? Olha aqui, você escreve com 2 vezes A. Ó, o A está aqui. Falta quem? Falta o B. Eita, quem que eu vou pôr aqui multiplicando? Horas. Não dá para pôr mais nada? Dá, posso colocar vezes 1. Porque 1 vezes qualquer coisa dá essa qualquer coisa. Então, o meu B vai ser o 1. O 1 é o meu B, certo? Então, o meu A. Não era o azul. Meu A está aqui. E os meus B's estão aqui. Falta eu colocar, então, mais B ao quadrado. Então, vou colocar aqui, ó. Mais 1 ao quadrado. Mas se eu coloquei esse mais 1 ao quadrado, eu pago um preço para colocar ele. Qual que é o preço? Subtraio. Menos 1. Subtraio. Subtraindo esse menos 1, agora eu somo com 3. Mais 3. Agora, o que vai acontecer? Esse cara, eu vou escrever ele como sendo, então, igual a 2x ao quadrado menos 2. Bom, já vou usar o quadrado perfeito lá, que a gente acabou de brincar. Então, esse cara vai ser 2x menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1 com mais 3 dá mais 2. Aí eu escrevo ali dessa maneira. Aí eu observo o seguinte, galera, ó. 2x mais 1 é uma coisa maior ou igual a 0. Então, isso aqui é maior ou igual do que 0 mais 2. Então, isso é igual a 2. E 2 é um número estritamente maior do que 0. Desta maneira, esse polinômio que eu tenho aqui no denominador, ele é irredutível. Certo? Aí você deve estar se perguntando, professor, mas tinha outra maneira de você provar que o polinômio de baixo era irredutível. Você poderia usar a fórmula da solução da equação de segundo grau e constatar que o discriminante é negativo. E o discriminante sendo negativo, eu já sei que não existe raiz.
Aí eu lhe digo, você está certo. Mas por que eu escolhi por fazer desta maneira? Porque eu quero usar uma coisa que foi usada no exemplo acima. Que foi o quê? Escrever uma coisa ao quadrado mais uma constante. Por que é legal escrever uma coisa ao quadrado mais uma constante? Porque no exemplo acima, uma coisa muito importante que nós usamos é a integral do ln. Foi uma ferramenta poderosa, do ln não, do arco tangente. Uma ferramenta poderosa que nós usamos no passado, no exemplo passado, foi que v ao quadrado mais 1 dv é igual a arco tangente de v. E eu quero usar isso. Quero usar isso nesse cara. Tá bom? Por isso que eu fiz isso daí. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou voltar agora na minha integral. Ó. Vou copiar a minha integral. Terceiro. Já está no irredutível. Certo? Então, vem aqui, terceiro. Por que eu não... Alguém pode se perguntar, professor, você não vai fazer frações parciais agora? Não, nesse não precisa. Nesse não precisa, porque esse daqui já está na forma irredutível. Não é multiplicação de dois polinômios, tá bom? Então, esse cara eu vou escrever por 1. Ele vai ser primeiro, né? Por primeiro, ele vai ser a integral de 1 mais x menos 1 sobre 4x ao quadrado menos 4x mais 3. Agora eu vou usar o segundo. Pelo segundo, vou escrever como que eu escrevo esse polinômio aí, ó, do denominador. Pelo segundo, isso vai ser 1 mais x menos 1 sobre... o segundo, então, eu escrevi ele como sendo 2x menos 1 ao quadrado mais 2, ou mais 4, não, mais 2, dx. Muito bem. Agora eu vou fazer igual eu fiz o outro. Vou separar em várias integrais. Essa é a integral do 1 dx. Mais a integral do... mais a integral do x sobre o 2x menos 1 ao quadrado mais 2 dx. Mais... Calma aí. Essa aqui eu não vou separar tudo ainda não. Essa aqui eu não vou separar tudo ainda não. Essa daqui eu vou separar devagarzinho. Eu vou fazer agora um truque aqui com vocês. Seguinte, uma eu vou querer usar aquilo que eu falei para vocês, do arco tangente. Então, eu criei até aqui uma constante, arco tangente. A outra vai sobrar um polinômio aqui. Aí eu preciso saber direitinho o que eu vou colocar ali. O que eu vou colocar aqui, ó? Essa aqui vai ser um pouco diferente. Embaixo, eu vou colocar o polinômio exatamente que eu tinha ali, ó. Vou colocar esse cara aqui, ó. 4x ao quadrado menos 4x mais 3. Que é a mesma coisa dessa expressão, certo? Agora, eu vou brincar com essas bexiguinhas aqui. Que brincadeira aqui eu vou fazer? Que brincadeira aqui eu vou fazer? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar aqui, peraí. Não, eu vou... Tô pensando aqui, ó. Eu acho que se eu fizer dessa maneira vai ficar mais rápido, mas eu acho que ninguém vai entender. Então eu vou fazer mais simples. Vou fazer mais simples. Eu vou fazer mais simples. Vou fazer agora assim, ó. Eu vou separar exatamente como tá ali. Integral de x. Eu ia fazer uma coisa que ia resolver o exercício em uma linha. Eu acho que ia ficar muito truque. Então eu vou fazer mais passos para vocês entenderem.
Bom, essa primeira integral todo mundo conhece. A integral de 1 é o x. Agora, a segunda. A segunda, eu vou fazer uma mudança de variável. Qual vai ser a mudança de variável que eu vou fazer? Não tem esse 2x menos 1 aqui, ao quadrado? Eu vou chamar ele de u. O meu u será 2x menos 1. Desta maneira, eu tenho um du. O du é 2dx. Certo. Então, eu tenho que fazer aparecer esse du ali. Para isso, eu coloco um 2 aqui e eu pago um preço de colocar um meio aqui. Então, eu vou ter aqui meio integral. Agora, vamos lá. O 2dx virou o du. Beleza. E embaixo, eu vou ter o u ao quadrado mais 2. Agora, em cima tem uma dificuldade. Eu tenho que observar o seguinte. Se o u é igual a 2x menos 1, então eu sei que 2x é igual... Então, eu sei que... na verdade, eu quero fazer o x menos 1, né? O x menos 1. Vamos fazer o x menos 1. Então, eu sei que 2x é igual a u mais 1. Então, eu sei que o x é igual a u mais 1 sobre 2. Mas eu quero x menos 1. Então, eu vou subtrair menos 1. X menos 1 é igual a u mais 1 sobre u mais 1 dividido por 2 menos 1. Aí eu faço aqui o MMC e eu vou ter o quê? Vou ter u mais 1 menos 2, desculpa. Menos 2. Tudo isso dividido por 2. Então, eu vou ter que o meu x menos 1 é, na verdade, o u. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 2 sobre 2, certo? Então, eu vou usar essa parcela aqui. Eu vou apagar as outras contas para não ficar muito carregado. Então, eu venho aqui e substituo. No lugar do x menos 1, eu vou colocar u menos 1 sobre 2. Ótimo. Agora, eu vou copiar. Isso aqui vai ficar x mais... Esse meio aqui, eu vou tirar ele para fora da integral. Meio vezes meio dá 1/4. Integral de u menos 1 sobre u ao quadrado mais 2 du. Agora, eu vou fazer assim, ó. Olha só que beleza. Sempre sigam esses passos que eu estou fazendo que não tem erro, tá? Estou fazendo o jeito mais simples possível. 1/4. Agora eu vou separar em duas integrais. Integral de u sobre u ao quadrado mais 2 du menos 1/4. Integral de 1 sobre u ao quadrado mais 2 du. Agora, eu vou fazer o seguinte. Essa primeira integral, que nem o de cima, eu vou fazer uma mudança de variável, igual eu fiz em cima. Eu vou chamar v de u ao quadrado mais 2. Aí o meu dv é igual a 2u du. Aí, então, eu quero parecer um 2u. Coloco um 2 aqui. Para isso, eu pago um preço. Multiplico com 2. Então, aqui vai ficar 4 vezes 2 dá 8. dv. Tá. Aqui estava certo. Era 1 mesmo, desculpa. 2u du é o dv. 2u du é o dv. Então, vou colocar aqui dv. 1 sobre... O u ao quadrado mais 2 é o v. Coloco o v aqui. Menos 1/4. Agora, esse aqui eu vou fazer igual aquele outro do arco tangente. Eu quero fazer aparecer o arco tangente aqui. Então, eu vou colocar aqui em evidência o 2. Com isso, eu tenho u ao quadrado sobre 2 mais 1. Du. Mais 2 é igual a raiz de 2 ao quadrado. U ao quadrado sobre raiz de 2 ao quadrado é a mesma coisa do que u sobre 2 elevado ao quadrado. U sobre 2 elevado ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse daqui. E vou só botar esse 2 aqui, ó, para fora da integral.
Então, vou multiplicar com 4, deu 8. Certo? E esse termo aqui, olha só o que apareceu. Apareceu uma coisa mais ao quadrado mais 1. Certo. Agora, o que eu vou fazer é, eu vou chamar esse u sobre 2, eu vou chamar ele de w. W é u sobre 2. Então, o dw é 1 sobre 2 du. Olha só, eu tenho que colocar então aqui 1 sobre 2, um 2 embaixo do du. Coloco um 2 aqui. Para isso eu pago um preço. Coloco um 2 aqui em cima. Então, agora eu vou ter x mais 1 sobre 8. A integral desse aqui todo mundo conhece. É o ln do módulo de v menos 1 quarto integral de 1 sobre w ao quadrado mais 1 dw. Agora, eu venho e escrevo esse cara aqui como sendo, substituo tudo de novo. 1 sobre 8, ln, quem é v? v é u ao quadrado mais 2. Então, eu coloco aqui, ó, u ao quadrado mais 2. Menos 1 quarto. 1 sobre w ao quadrado mais 1 é o arco tangente. Arco tangente de w. Mais uma constante. Agora eu continuo substituindo. Igual a x mais 1 oitavo ln. Quem é u? Quem é u? Eu fiz lá no início. Quem é u? É 2x mais menos 1. 2x menos 1. Então eu coloco aqui, ó, 2x menos 1 ao quadrado mais 2. Mais 1 quarto arco tangente do w. Quem é w? É u sobre 2. Mais constante. Falta só substituir aquele u ali. Fica x mais 1 oitavo ln do módulo de 2x menos 1 ao quadrado mais 2 mais 1 quarto arco tangente. Quem é o mesmo? U é 2x menos 1. Sobre 2. E pronto. Aqui, ai meu Deus do céu, a gente quer fazer rápido e acaba cometendo um erro. Só vi agora. Aqui não era para ser 2, aqui era para ser raiz de 2. Aí se aqui é raiz de 2, esse termo aqui também é raiz de 2. E daí aqui era para ser um raiz de 2. Com isso não era 2 aqui, era um raiz de 2 que ia sair aqui. Então, esse termo aqui, na verdade, é um raiz de 2 sobre 8. Aqui, então, também vai ser raiz de 2 sobre 8. Aí, quando eu substituir, isso aqui era para ter um raiz de 2 aqui. Aqui é um raiz de 2 sobre 8. Aqui também é um raiz de 2 sobre 8. E aqui também faltou um raiz de 2. Tem mais um problema que é o do sinal. Eu não sei porquê, quando eu mudei de página eu coloquei mais, mas era para ser menos. Deixa eu diminuir aqui. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Esse exemplo aqui é bem longo, tá? É longo, mas não é difícil. Não é difícil. A única coisa é que, como vocês perceberam, tem vários passos. Vários passos. E é muito comum você errar em algum passo. Se você errar em um passo, você carrega esse erro até o final. Então, é sempre bom você estar relendo, certo? Revisando, para ver se você não esqueceu algum sinal, faltou alguma coisa. Tudo mais. Bom, por fim, a nossa aula já terminou, o nosso tempo, mas eu queria falar de um último caso, só para a gente completar o assunto. Não vou cobrar exercícios desse caso, porque eu não tive tempo de fazer, mas o caso é quando eu tenho, que nem antes, um polinômio. Por exemplo, aqui, ó, tem um polinômio, vou colocar só de ordem 2, mas pode ser de ordem qualquer, irredutível.
elevado a R. Nesse caso, é igual a gente fazia antes. Esse caso vai ser sempre, se aqui a ordem é 2, vai ser um polinômio de ordem 1, em cima, dividido pela potência 1 desse polinômio. Mais um polinômio de ordem 1, A2, B2, A2x, dividido pelo polinômio, agora elevado ao quadrado. Agora elevado ao quadrado. E eu continuo isso até a potência R. ARX mais BR dividido por AX ao quadrado mais BX mais C elevado a R. Certo? Continua até a potência R. E daí você repete as técnicas que a gente fez, certo? Sempre, pessoal, em funções racionais, né? Quando a gente vai trabalhar em funções racionais, o mais importante que tem a ser feito é trabalhar com, lembrar que a integral de 1 sobre U é o ln do módulo de U, e sempre lembrar que 1 sobre v ao quadrado mais 1 é igual ao arco tangente. Você tem que sempre estar com essas coisas em mente para fazer racionais. Então, não vou fazer isso, vou pedir para vocês vejam os exemplos do livro. E para terminar mesmo, eu vou passar um pouquinho, mas eu não quero terminar a nossa aula sem falar desse, que é o seguinte: existem integrais que podem ser muito complicadas e que você não tem um método exatamente para elas, como essa daqui. Você tem uma raiz aí que gera toda aquela confusão. E nessa raiz, você não pode aplicar o método de substituição trigonométrica que nós fizemos, porque ele só se aplica quando o x é ao quadrado. E esse x não é ao quadrado. Mas tem um truque que a gente pode fazer, que é tentar transformar isso em frações parciais. Qual é o truque? O truque é assim. Você chama o termo da raiz de uma variável. Para isso, né? Só destacando, embaixo você tem o x, então você precisa saber quem é o x. Eleva tudo ao quadrado, vou ter u ao quadrado igual a x mais 4. Aqui eu estou pensando em x maior do que 4, do que menos 4, tá? Porque senão teria que sair o módulo. Então, e para a raiz, na verdade, para a raiz fazer sentido também, né? Tem que sempre ser uma coisa positiva. Então, x mais 4 é positivo. Então, eu tenho que u ao quadrado é igual a isso. Então, eu tenho que x é mais 4 mesmo, né? Isso. Então, eu tenho que x é igual a u ao quadrado menos 4. Certo? Isso aqui para x, que nem eu falei, maior ou igual do que menos 4. Só estou trabalhando nesse caso. Aí, então, eu reescrevo esse termo aqui, ó. Olha só, se eu uso essa mudança, eu vou poder reescrever esse termo. De que modo? Ó, integral de raiz de x mais 4 sobre x dx. Eu vou reescrever ela como sendo integral de... Essa raiz é u. O x é o quê? É u ao quadrado menos 4. Falta uma parcela. Falta aqui substituir o dx, que daí você observa que se x é isso, então o dx é igual a quanto? Igual a 2u du. Eu coloco aqui 2u du. E desta maneira, o que eu tenho? Eu tenho agora uma função racional. Racional. E daí eu posso terminar ela, tá? Vou deixar isso aqui de exercício para vocês. Exercício.
Muito importante esse exercício. Em cara de prova, né? Uma função que a priori não tem nada a ver com os métodos que a gente fez, e daí eu reescrevo ela para cair numa racional. Aqui é DU. Escrevo ela para cair numa racional, certo? Aí vocês terminem esse exercício aí. Muito bem, pessoal. Eu vou parar a aula aqui. Que nem eu falei, olhem no livro, exercícios, os exemplos da forma do Teorema 4. Não vou cobrar isso em aula, na prova. Mas tudo que eu fiz até hoje, as partes que eu fiz exemplo e tudo mais, será cobrado na prova. Tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês. Alguém tem alguma dúvida até aqui do que eu fiz, de como, ou do curso, e como a gente vai fazer a prova e tudo mais? Não? Muito bem, pessoal. Então, eu vou estar encerrando a gravação. Espero vocês na quinta-feira, para a gente fazer a nossa avaliação, tá? A gente entra uns minutinhos antes, só para vocês me mostrarem a câmera, tudo mais, blá, blá, blá. E a gente faz isso. Joia? Então tá bom. Obrigado. Tenham um bom dia e a gente se vê. Tchau, tchau.